E nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Aleluia! Sobe um tom, sobe um tom. Aleluias! Irmãos, vamos subir um tom para ficar melhor. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu estás fraco e carregado de cuidados e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhes em oração. E com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disto provas nos mostrou. Quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou seu sangue puro, nossa mancha pra lavar. Gozo em vida e no futuro, nele podemos alcançar. Aleluia! Glória a Jesus! Vamos continuar louvando ao Senhor com o hino 169, 169. Aleluia! Glória a Jesus! Longe do Senhor andava no caminho de horror, pois Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar.
no juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, é o caminho, aleluia, e ali caiu o fardo de tristezas e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Como é maravilhoso pertencer ao meu Jesus, oh aleluia, ter a graça e o repouso e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia! Oh, aleluia! Quão grande amor! Oh, aleluia! Oh, porque Jesus me ama! Aleluia! Aleluia! Nós vamos cantar ao Senhor mais um hino de número 156. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Aleluia! O bom, mais alto. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura achou-me caído, triste viu as chagas, com amor pensou e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante: achei-te, tu és meu.
jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia, Deus abençoe. Glória a Jesus. Meus amados, vamos nos colocar em pé neste momento. E estou passando o microfone ao nosso pastor. Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um dos irmãos. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Convido os irmãos que abram as vossas Bíblias. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 25. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 16. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 16. Peço perdão aos irmãos devido ao horário, devido ao trabalho, alguns compromissos. Acabamos chegando um pouco mais tarde, mas damos graças a Deus porque temos companheiros no exercício do ministério para dar continuidade ao trabalho na ausência de qualquer um de nós. E isso é gratificante. É gratificante porque Deus tem levantado homens idôneos para o exercício do ministério, que é servir a Ele. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20.
Todos acharam? Leiamos a palavra do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Louvado seja Deus. Estaremos dando graça pela palavra neste momento. Pedir para o nosso presbítero, irmão Edson, estar fazendo esta oração. Aproveitando o ensejo, peço aos irmãos que continuem orando pela irmã Raquel e os demais irmãos que carecem das nossas orações. Todos que estão na lista, muitas vezes nós não lembramos o nome de todos, são diversos, são 30 pessoas na lista. Porém, Deus sabe a necessidade de cada um e Deus é poderoso para dar vitória. Graças a Deus, o quadro da irmã Raquel melhorou no dia de hoje, para a glória do nome do Senhor, como alguns receberam a mensagem na transmissão, e Deus é poderoso para continuar operando. Amém, amados? Vamos crer, vamos continuar orando. Quantos mais desejam as orações? Eu e a minha casa. Presbítero irmão Edson, após oração em prol da neta da nossa irmã, a Vitória, que também está com Covid. Deus é poderoso também para restabelecer a saúde. Após a oração, pedi para a irmã Maria do Carmo preparar um louvor. Ela estará louvando o Senhor. Enquanto ela louva, nós estaremos servindo o Senhor com nossos dízimos e ofertas que trouxemos para a casa do nosso Pai. Após o louvor da irmã Maria do Carmo, estaremos ouvindo o círculo de oração Adorar o Senhor nesta noite. Alguns pedidos ainda. Irmã Adriana pede oração para seu sobrinho Mateus, pois está enfermo, com cólica de rim e alguns dias. Irmã Marlene também pede oração pelas suas 2 irmãs que estão em tratamento e pelo seu cunhado que está entubado. Vamos orar pelo Otávio. Otávio, né, minha irmã? Irmã Marlene, é o Otávio, né? Vamos continuar orando pelo Otávio. Deus é poderoso para visitar as irmãs da irmã e o Otávio. O nome dele? Vamos orar pelo Osmar também, que está passando por essa situação de Covid. Vamos estar intercedendo para que o Senhor entre com providência também. É verdade, nosso obreiro Antônio Marcos, que está com cólicas fortes, não é Covid, tá, amados? É infecção urinária, ele está sentindo bastante cólica. Vamos estar orando pelo servo do Senhor, para que o Senhor venha restabelecer a sua saúde também. E assim orando um pelos outros. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, graças te damos, ó Deus bendito, pela tua palavra, a qual o Senhor nos enviaste nesta noite. Cremos, ó Deus, que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. Senhor da glória, tu ouvistes aqui
todos os pedidos de oração. Tu és, ó Deus, conhecedor de todas as coisas. Muitos pedidos, ó Pai, não chegaram neste altar, mas o Senhor os conhece em todo o ministério, em todo esse estado, em todas as partes do Brasil e em todas as partes do mundo. Tu sabes, ó Deus, desta grande dificuldade, a qual toda a humanidade está enfrentando. Cremos que servimos a um Deus vivo, a um Deus todo-poderoso. Cremos que para o Senhor não existem impossíveis, que tudo é possível ao que crê. Que a oração de um justo, Senhor, ela pode muito em seus efeitos. E nós fomos justificados pelo Senhor, Senhor Jesus. Cremos, ó Deus, que temos livre acesso à Tua presença. E cremos que nesta noite os Teus ouvidos não estão agravados, para que não ouça o clamor da Tua igreja. Ó Pai bendito, são tantos os nomes aqui mencionados. Vai de encontro a essas vidas nesta hora, Senhor. Visita, Senhor, os hospitais desta cidade. Visita os pronto atendimentos, Senhor. Estenda a Tua santa mão, ó Deus, sobre a vida dos Teus servos, Senhor. Talvez muitos dos Teus filhos entubados, talvez, ó Deus, desenganados pela medicina, mas Tu és um Deus misericordioso, e cremos que o Senhor é Deus de perto e Deus de longe. Cremos que ao mesmo tempo que o Senhor está aqui conosco, o Senhor está cuidando dos Teus filhos. Opera o milagre, traz libertação, traz cura, meu Senhor. Tu sabes, papai querido, de quantas lágrimas, ó Deus, que têm sido derramadas, Senhor, nesta campanha de oração. O Senhor conhece os nomes, ó Deus, ali mencionados na lista, meu Pai, qual Teu servo prontamente, ó Deus, colocou diante da Tua igreja, para que a Tua igreja orasse. Cremos, ó Deus, aleluia, que assim, Senhor, como temos ouvido testemunhos, ainda vamos ouvir muitos testemunhos das maravilhas do Senhor, pois Tu és um Deus de milagre. Conceda-nos vitória, Senhor, para a glória do Teu nome. É o que todos nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus, ó Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmã Maria do Carmo, adorando o Senhor como hino. Enquanto ela louva, estaremos também servindo o Senhor com nossos dízimos e ofertas que trouxemos para a casa do Pai. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Felicidade é ter Cristo ao meu lado e por Ele ser guiado, ter meu nome escrito no céu. Meu nome está escrito nas mãos do meu Jesus, quando morreu ali na cruz. E assim muito feliz sou eu. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que Ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que Ele voltar. Felicidade é ir morar numa cidade onde há paz e verdade. É Jesus quem mora lá. Eu sou feliz e em Jesus eu tenho
tem um alvo, que por ele sou um salvo. Ele pode me guardar. Felicidade é possuir o meu Jesus e todo dia levar a cruz até o dia que ele voltar. Felicidade é ser lavado no sangue de Jesus e sempre andar na sua luz até o dia que ele voltar. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Ciclo de oração, adorando o nome do nosso Deus. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Já dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não, não me deixe só no caminho. Ajuda-me, ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador.
Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, hoje daremos início à Semana Missionária, aonde durante estes dias passarão pregando a palavra do Senhor homens que trarão mensagens diretivas de Deus para esse despertamento espiritual que nós precisamos. Temos certeza que Deus usará as vossas vidas poderosamente para nos trazer uma mensagem aos nossos corações. O tema desta semana é: o ide ainda queima no seu coração? É uma interrogação, é uma pergunta. O ide ainda queima no teu coração? Eu tenho certeza que Deus falará conosco de uma forma especial. Hoje nós estaremos iniciando, baseado neste tema. Nós lemos 4 versículos, melhor, precisamente 5 versículos da palavra de Deus, que algumas Bíblias, como na Bíblia da versão corrigida, revista e corrigida, tem como o título desse assunto a Grande Comissão. Em outras traduções tem outro título, porque essa parte não é a Bíblia, é a parte do título colocado para trazer um entendimento concernente ao assunto. E cada um, nas traduções, cada um traz um foco. Então, quando tiver esses títulos, amados, não é a Bíblia, tá? Não é a palavra da Bíblia ainda. Ali é algum título que põe para a nossa compreensão. Em cada tradução tem uma forma diferenciada de apresentar esse título. É igual no término da Bíblia, estamos no culto de ensino, muitas Bíblias têm um rodapé e tem um estudo. Ali são estudos de homens, tá? Servos de Deus, que através do conhecimento trouxe um espaldo daquele assunto, mas isso não quer dizer que é Bíblia, tá? Ali é o rodapé, ali são estudos que os homens, ao estudar a palavra de Deus, Deus dá condição a eles, dentro desse conhecimento, de trazer e esboçar um estudo em cima do assunto. Hoje nós estaremos tratando desse assunto muito relevante. Percebemos que o texto, ele inicia no versículo 16, falando que houve ali uma convocação de Jesus. Jesus convoca os seus discípulos depois de uma passagem de 3 dias que parecia, na ótica humana, que o projeto de Deus tinha acabado. Até aqueles seus seguidores tinha Jesus como a esperança que ia remir Israel, e de repente eles percebem-se que Jesus Cristo, ele vai para o Calvário e morre. Então era um momento crucial, aqueles 3 dias. Percebemos em outros textos sagrados que alguns discípulos voltaram até os seus afazeres que faziam antes de ser chamado por Jesus. Percebemos que alguns até viajaram para as cidades que faziam parte, tanto que 2 discípulos iam pelo caminho de Emaús voltando. E ali ele dizia:
eles conversando dizia, nós que achávamos que era nossa esperança, que esse era o grande profeta, era o Messias que vinha para restaurar Israel, e até no diálogo com Jesus, com eles como viajante, eles narram sem saber a veracidade de quem estava ao seu lado ou conversando com eles. Então percebemos que muitos mudaram seus afazeres. Podemos destacar no Pedro. Pedro chegou a um ponto que ele disse, vamos voltar a pescar. E aqueles que via Pedro como um líder, acompanharam Pedro e foram pescar. Texto enfático no livro de João, que eles foram pescar, voltaram seus afazeres, voltaram a ter a sua vida cotidiana. É interessante que o texto sagrado, antes de Jesus ser crucificado, o texto sagrado, Deus usando os profetas, já falou que ia ferir o pastor e as ovelhas seriam dispersas. Foi o ocorrido que teve naqueles dias. Mas após a ressurreição de Cristo, a esperança autentificada, aonde é reativado novamente no coração daqueles que tinham essa esperança, eles perceberam que o projeto de Deus não tinha acabado. O projeto de Deus estava sendo reativado. Deu uma pausa diante dos homens por 3 dias, mas para Deus não. Deus não deixou de trabalhar e Jesus não deixou de executar. Porque Ele próprio é Deus. Ele, como um homem, dá a vida, e como Deus, Ele toma de volta. E nesse espaço de momento de 3 dias, Jesus, Ele desce às regiões aonde havia o abismo, o grande abismo, e vai lá entre o grande abismo, onde estava o lugar de tormento, e o seio de Abraão. E ali ele prega para os espíritos. Porém, amados, ali não é uma mensagem de arrependimento para os que estavam em tormento, mas era uma mensagem de esperança para aqueles que estavam no seio de Abraão e uma advertência para aqueles que não creram no que os profetas falaram a seu respeito. Aqueles que creram estavam no seio de Abraão e a desfrutar das grandezas de Deus. Então percebemos que no projeto de Deus não parou em nenhum momento, mas na parte humana parou na terra. Servos de Deus por 3 dias deixaram de evangelizar, deixaram de pregar, deixaram de cantar, deixaram de louvar, deixaram de curar, deixaram de expulsar demônio. Eles estavam em um momento crítico. E aonde Jesus, após a ressurreição, Jesus convoca eles, convoca para subir ao monte. Olha o que o texto diz, versículo 16. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Era o momento do encontro. Era a reativação da comissão que jamais saiu do coração de Deus. Era a reativação da comissão no coração dos discípulos. Isso fala conosco, amados, mexe conosco. Contextualizando para os nossos dias, estamos vivendo dias também difíceis. Estamos vivendo dias que não chegamos a esse ápice de parar de falar de evangelho. Nós não paramos, não chegamos a esse ponto de não testificar das grandezas de Deus. Mas existe uma barreira, existem restrições que impedem de nós propagarmos com intrepidez o evangelho. Eu tenho certeza que nessa semana Deus é poderoso para despertar dentro de mim e de você essa chama missionária, essa convocação divina, e termos plena certeza que aquele que começou a boa obra
há de aperfeiçoar até o final. E Ele conta comigo e com você, meus irmãos. Ele conta comigo e conta com você. Então eu volto à pergunta: o ide ainda queima dentro do teu coração? Faça essa reflexão hoje. Deixa eu correr porque o tempo passa. Versículo 17, o texto vai nos informar que quando viram a Jesus, vários deles o adoraram, mas alguns duvidaram. Então não foi todos que creram de antemão que ele tinha ressuscitado, mas o Senhor deixou de outorgar mesmo aqueles que duvidaram? Não. Deus deixou de abençoar aqueles que também duvidaram? Não. Deus desistiu com um projeto na vida deles? Não. O Senhor traz tudo para um coletivo, para acender novamente e fazer arder em cada coração novamente a chama do Evangelho, a chama deste ide, tão precioso, que quando nós deparamos com o capítulo 1 de Marcos, versículo 15, Jesus é enfático no início do seu ministério e diz: o reino de Deus é chegado, arrependei-vos e crerdes no Evangelho. Então ele mostra o projeto de Deus. E aqui neste momento o Senhor está convocando o seu exército para despertar para esta grande comissão que Ele tem outorgado às nossas vidas a dar continuidade. Meu irmão, minha irmã, você sabe que nós somos a continuidade dessa extensão? Você tem convicção disso? Que somos continuidade desta extensão que começou em Cristo, para que a abrangência deste Evangelho alcance vidas. Aí vamos entendermos com mais propriedade o versículo 18. Eu quero chamar a atenção de todos para esse versículo. Olha o que o texto vai dizer. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Qual foi a fala de Jesus? É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus não está falando essa fala em dias de guerras que o povo está guerreando em uma batalha. Não. Com adversários. Hipótese nenhuma. Jesus não transmite essa palavra, essa fala, diante de alguém que está enfermo. Hipótese nenhuma. Ou em uma situação que era necessária ao milagre, como eles já estiveram no meio do mar da Galileia, precisando de um milagre. Que eles próprios, quando vê a ação de Cristo, ele diz: que homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas esse cenário, ele está falando de algo que deve queimar dentro do nosso coração, amados, e entendermos a importância, meu irmão, a importância, minha irmã, que a igreja é para esta terra, para este mundo. Precisamos entender isso. O nosso chamado, a nossa comissão, que foi outorgada por Deus e não por aqueles que tinham capacidade, não por aqueles que se achavam alguma coisa, e nem por aqueles que queriam ser. Ele mesmo nos chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te chamou pelo nome, foi Ele que te comissionou.
Não foi nós que escolhemos o Senhor, foi o Senhor que nos escolheu e nos comissionou para que fôssemos e dessemos fruto, e esses frutos permanecessem, como diz em João capítulo 15, versículo 16. Então vamos entender aqui a grande importância do chamado da igreja, e a grande importância que a igreja tem para este mundo. Observe que o texto vai dizer: é-me dado, Jesus dizendo, todo o poder no céu e na terra. Ele está trazendo aqui em sintonia, diante da fase que eles estavam passando, que eles até achavam que a esperança tinha ido embora, que eles acharam que era o final, que aquele momento era o fim daquele projeto que eles tantos criam, que tanto almejavam, eles achavam que era o fim. Aí Jesus está dizendo para eles: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Sabe que o Senhor está dizendo uma dimensão ampla para os discípulos, mexendo com o seu raciocínio, com o seu intelecto. O Senhor estava dizendo para os discípulos: no céu eu tenho autoridade, na terra eu tenho autoridade, toda autoridade é minha. Por que o Senhor fala isso para os discípulos? Porque o Senhor, naquele dia, queria comissionar os seus discípulos para esta obra gloriosa, meu irmão, para esta obra gloriosa, minha irmã, que alcançou até a nossa vida. Por isso que nós estamos aqui, porque o poder pertence a Deus. Por isso que estamos aqui, porque no céu a autoridade de Cristo, na terra a autoridade de Cristo. Isto quer dizer o quê? Em cima dessa situação, trazemos uma base desses acontecimentos, desta fase que eles estavam passando, depois de 3 dias convocado em um monte, e o Senhor relata dessa forma. Não sabemos se foi totalmente depois do 3º dia. Isso pode ser acontecido no último dia, como o próprio texto sagrado nos mostra que o Senhor se apresentou para eles em um espaço de 40 dias. E antes de o Senhor subir ao céu, o texto é enfático, que aqui está falando da subida, da ascensão de Cristo para a glória. Isto quer dizer que já era 40 dias. Neste momento, o Senhor abre o entendimento através do Espírito Santo na vida dos discípulos, para compreender a dimensão do Evangelho. O Senhor, quando diz: é-me dado todo o poder no céu, está dizendo toda a autoridade no céu. Isto ele quer dizer: quem tem o destino para onde as almas vai é Ele. O destino está com Cristo. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? O destino da alma do homem está com Cristo. Aí alguém diz: pastor, mas o diabo tem ceifado muitas vidas para o inferno, com permissão dele, com permissão do que tem autoridade. E o Senhor só permite porque o homem não quer Ele como seu Senhor e como seu Salvador. Deus só permite que uma alma parta dessa vida, levado por demônio e por Satanás para o inferno, quando estas vidas rejeitam a salvação do eterno. Até aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho, o próprio Deus se manifesta para eles através da natureza, porque a natureza proclama a glória de Deus, de um Deus todo-poderoso. Por isso que ninguém vai ficar como inocente. Salmo 19 fala isso. Primeira carta de Romanos vai falar sobre isso.
Ninguém vai ficar como inocente, porque a própria natureza proclama a glória de Deus, e Deus se revela ao homem, ainda aqueles que nunca ouviu falar do Evangelho. Então mostra a dimensão muito grande. Aqui está falando de destino. Destino da alma. Eu quero que vocês guardem essa palavra. Destino da alma. Quando você vê uma pessoa não evangélica, você possa focar nela e lembrar dessa palavra. O destino da alma está com Cristo. E quando você entender isso, você vai dizer: e Ele me chamou para falar dele. Ele me chamou para despertar esta alma para Ele. O Senhor me chamou para livrar esta alma da condenação. O Senhor me chamou para isso. Independente de idade, independente de posição, sendo leigo ou créreo, ou seja, leigo quer dizer que não tem consagração eclesiástica, e os que têm consagração eclesiástica, todos estes, independente que seja, o Senhor nos chamou para ganhar almas. O destino das almas está nas mãos de Cristo. É-me dado todo o poder no céu. Ele disse. Vamos entender aqui. Aí o texto vai dizer assim: e na terra, no céu e na terra. Quem tem autoridade? De quem é o poder? De Jesus. Ele está falando isso para a comitiva que ele organizou em cima de um monte. Ele está dizendo isso para os discípulos que ele chamou dos seus seguidores. Ele está chamando e falando isso para aqueles que ele tinha convocado para dar continuidade a esta obra. Tanto que João fala que as obras que Jesus fez na terra, em um ministério tão curto, fosse escrita, nenhum livro caberia de tantas obras que ele fez. Aí João fala que o Senhor transmite para ele e diz: mas aqueles que crê nele, dessa forma, crê que o destino da vida está com ele, tanto no céu quanto na terra. Se crê dessa forma, aí João diz: farão obras maiores do que essas. Sabe o que isto quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer, minha irmã, que temos um chamado brilhante e excelente. O Evangelho é um chamado brilhante e excelente, e precisamos despertar dentro do nosso coração essa chama. Deixa que essa chama faça queimar o teu coração hoje. Quando você vê uma alma, lembre, o destino dela, você tem para ela o destino que ela precisa. Quando você vê um andarilho, quando você vê um drogado, quando você vê um feiticeiro, uma prostituta, um marginal, ou um pai de família, um homem de bem, independente que seja um idólatra, independente que seja ébrio, olha para dentro de você e veja que dentro de você tem uma chama aonde queima, e essa chama diz: você tem a palavra para o destino dessas vidas. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Isso está falando de destino e isso está falando de vida. Vida física. Vida física. Destino está falando de vida espiritual. Que só tem vida espiritual quem tem Cristo na vida. Que passa
a ser um habitat do Espírito Santo. Agora está falando também da terra. Isso fala de vida física. Terra fala de físico, de natural. O destino da vida física do mundo, a palavra que muda a situação, está na boca do crente. Está na boca da crente. Deu para vocês entenderem, meu irmão? Minha irmã, deu para entender? A palavra da vida está no teu coração, meu irmão, no teu coração, minha irmã, e está nos teus lábios, está na tua vida, que promove vida para outras vidas. Deixa queimar hoje no teu coração. Olha para o teu vizinho, veja a vida que ele vive. Olha para a tua vizinha, veja a vida que ela vive. Você tem a palavra do destino e você tem a palavra da vida. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Ele fala para os seus discípulos, comissionando. Porque está interligado a nós, pastor? O versículo 19 fala. Olha o que diz o versículo 19. Portanto, ide. Olha o ide. Ide. Aqui é uma ordem. É uma fala imperativa. Não é uma opção. Não é uma escolha. Sabia disso? Não é, hoje, a partir de hoje eu vou evangelizar. Não. Temos que estar dentro de nós essa ciência. Em todas as oportunidades que Deus me der, eu estarei falando do destino e da vida que Ele tem para as vidas. Precisamos colocar dentro de nós. Não é pregar. Não é subir em um púlpito e pregar. Não é, muitas vezes, pegar o microfone e transmitir um sermão. Grandes ganhadores e ganhadoras de alma nunca subiram em um púlpito. Mas quando está com uma pessoa, jorra dela e dele uma fonte. E a palavra da sabedoria começa a envolver. A palavra da ciência começa a misturar com a sabedoria na vida daqueles que estão ouvindo. E de repente a pessoa está chorando. De repente alguém sente algo diferente. É porque a palavra da vida está entrando sobre aquela vida. Isso mostra para nós, amado, a importância do nosso chamado. A importância do nosso chamado. Eu não vou me preocupar com homilética nessa noite. Não vou me preocupar com isso. Eu quero transmitir para vocês o que Deus colocou no meu coração nessa noite. Deixa queimar o ide no teu coração. Posso ser ousado te informar? Muitas vezes tem pessoas do teu lado chorando e pedindo socorro, mas o teu ouvido está tão longe na sensibilidade espiritual que você não consegue ouvir o socorro de uma alma. Mas o Senhor nesta noite vai trazer sensibilidade aos teus ouvidos. Isso aqui é profético, não? Deus trará sensibilidade aos teus ouvidos para ouvir clamores das almas que clamam e pedem socorro. Versículo diz: ide, portanto ide, fazei discípulo a todas as nações. Interessante que ele estava convocando os judeus. Os judeus.
cheio de tradição, cheio de conceitos. Tinha tradição, conceito, tudo misturado. Vieram para Cristo, mas os polos Jesus vai tirando aos poucos. Nem ninguém Deus tira os polos de vez. Nem ninguém. Ele vai aperfeiçoando aos poucos. Ele vai trabalhando aos poucos. Cheio de conceitos, cheio de razões. Ele está dizendo, todas as nações. Imagine a palavra naquele momento para os judeus que estavam ali. Porque todos que estavam ali, no ciclo, eram judeus. Imagine. Aí dá para vocês entenderem o paradoxo que Pedro passa quando o Senhor mostra para ele um lençol cheio de animais, os animais impuros. E o Senhor disse, Pedro, mata e come. Dá para você entender como que entra em choque o raciocínio, o entendimento, os conceitos que Pedro tinha. Aí ele diz, Senhor, como é que eu posso comer algo impuro? Aí Deus fala, Pedro, não chame de impuro, o que eu já purifiquei, que eu já abençoei, Pedro. Mas o Senhor estava preparando Pedro para dar extensão a essa comissão. Porque havia um gentio que não tinha aceitado a Cristo ainda, mas só que cria em Deus. Era um pai de família, era um homem de respeito, era um homem honrado na sua casa e em aqueles que estavam em sua volta. Era um homem que dava esmola, ajudava os pobres. E muito mais ainda, era um homem que jejuava. E muito mais, era um homem que orava. Porém, faltava entrar no projeto. E quantas pessoas nós conhecemos assim, amados? Quantas pessoas que dizem, eu não bebo, eu não fumo, eu não prostituo, sou um pai de família, sou um homem trabalhador, sou um homem honrado, tenho uma boa família, mas falta alguma coisa. E a coisa que falta para eles, você tem. Você tem o destino para eles e vocês têm a vida para eles através de Cristo. É onde Cornélio entra na dimensão para vir para Cristo através de Pedro. Porém, havia conceitos em Pedro. Em nome de Jesus, meus irmãos, tira os conceitos. Vamos tirar os conceitos. Quem faz a obra é Cristo. Quem liberta é Deus. Quem transforma é o Espírito Santo. Não é eu nem você. Não é, não. Não é o pastor, nenhum de nós. Não. Quem transforma é o Espírito Santo. Pode trazer do jeito que está. Pode ter certeza. Se abrir o coração, não fica do jeito que está. Porque o Evangelho transforma. O Evangelho muda, o Espírito Santo converte, e não precisa chegar na pessoa, você tem que tirar isso, a partir de hoje você tem que mudar, você agora é... Não, é uma obra do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo agir nessas vidas, porque o destino é Cristo que tem, e o poder da vida física está também nas mãos do Senhor. Amém? O poder da vida física. Levanta as tuas mãos. O poder da vida física está nas mãos do Senhor. Não é o médico que dá a última palavra. Não é. O médico estuda para isso. Para dar o diagnóstico. Diante dos indicadores que são os exames que mostram para ele como está. Mas a última palavra sai do trono. A última palavra sai do trono.
Eu já vi uma pessoa em cima de uma cama, desviada do caminho do Senhor, com um câncer terminal, mas o Senhor naquele dia falou que Ele tinha a última palavra na vida dela. O destino está nas mãos de Jesus. A vida física está nas mãos de Jesus. Eu não sei porque tem crente que tem medo de morrer. Se a tua vida física está nas mãos de Jesus, se a vida física do homem ímpio que está lá fora está sob o cuidado de Deus, está sobre o zelo de Deus, você não percebe não? Observe dentro da lógica, quantas pessoas fazendo tanta coisa para não pegar Covid, agora o andarilho comendo lixo, comendo o resto dos outros, comendo lixo que as pessoas até contaminadas lançam e não pega Covid. Sabe o que é isso? É o cuidado do autor da vida sobre ele. Esse é o Deus que tu serve. Pode queimar no teu coração. Você pode dizer: deixa queimar, Senhor, no meu coração o ide. São todos. Quando diz as nações, está inserido todas. As peças boas e as peças ruins. E detalhe, o Senhor é especialista em transformar lixo que o mundo não quer. Sabe o que Paulo fala? Olha o que Paulo diz. Deus veio, através de Jesus, para salvar todo vil pecador, o qual eu sou o principal. Aí ele diz assim: eu era lixo. Não era digno, não tinha dignidade nenhuma de estar onde estou. Eu consenti até na morte do servo do Senhor Estevão. Não era digno nem de ser chamado de servo de Deus, mas Deus me escolheu. Deus te escolheu, meu irmão. Deus te escolheu, minha irmã. Deus me escolheu, Deus te escolheu. Quem vai questionar com Deus? Quem vai se opor a Deus? Se Deus te escolheu, Deus me escolheu. E por que Deus não pode escolher os que estão lá fora? Por que Deus não pode trazer um traficante e fazer um pregador? Deus pode sim. E é o prazer de Deus em fazer. O destino e a vida está nas mãos de Jesus. E ele outorgou aos seus servos: ide, fazei discípulos. Faça discípulos, amados. A salvação não é só para você. Não tenha vergonha do Evangelho. Lamentavelmente vivemos dias, tem pessoas que têm vergonha do Evangelho. Mas é o que Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16. Não me envergonho do Evangelho de Deus, porque é poder de Deus para a salvação de todos aquele que nele crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Começou nos judeus, mas não ficou nos judeus. Alcançou os gregos. E quando fala grego, está inserido todos os gentios. Eu e você éramos zambuzeiros bravos, mas fomos enxertados na oliveira, porque quem tem um poder nos enxertou na oliveira verdadeira e nos fez filho. Nós não somos bastardos, somos filhos. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Nós não somos bastardos, nós somos filhos. E os filhos notificam as delícias da casa do seu pai. Os filhos falam e têm prazer de falar dos bens que o seu pai faz ao seu favor. Você tem falado? Você tem falado dos bens que o pai tem feito ao teu favor? Você tem falado dos livramentos que Deus já te deu?
Você tem falado, como você está naquele leito de morte, as mãos do Todo-Poderoso te levantou de lá. Você tem falado das benéficas que o Senhor tem feito sobre a tua vida, filho, sobre a tua vida, filho. Deixa queimar o ID no teu coração hoje. Deixa queimar o ID. Quem sabe este ID vai alcançar o teu vizinho que está pedindo socorro e você não consegue ouvir, mas hoje o Espírito Santo, através desta mensagem, pode fazer uma fogueira dentro do teu coração e você entender o que está em Romanos capítulo 13 e versículo 8. É a única dívida que temos ter na terra, impagável, jamais vamos pagar. É o amor, é a dívida do amor, é a dívida de mostrar o caminho do verdadeiro amor, que é Deus. Você tem pagado essa dívida? Como está o teu Serasa? Não é o Serasa com Deus, não. O Serasa com o amor. Como está o SPC do amor na tua vida, do amor fraternal? Como está aí o Serasa e o SPC? Teu nome está lá no verde ou está no vermelho? Qual a pontuação que você tem? Deixa que Ele faça queimar no teu coração hoje essa chama. Deixa Ele queimar. Deixa arder no teu coração. E saia desse patamar de se achar insignificante. Eu não sei pregar, pastor, eu não sei falar, tenho vergonha. Um abraço teu mostra o abraço de Deus. Sabia disso? Um abraço teu pode ser um abraço de Deus para outra vida. Uma coisa que me marcou aqui um dia. Estava passando a luta que só Deus sabe. E tinha uma criancinha aqui que subiu em cima desse púlpito. Irmão Reinaldo entendeu e disse, não, deixa ela aí. Eu estava lá no joelho. Ela não saiu enquanto eu não levantei do joelho. E quando eu levantei do joelho, para minha surpresa, eu recebi um abraço. Um abraço amoroso de uma criança, mas também um amparo, um abraço do Todo-Poderoso, dizendo, eu te vejo, meu filho. Um abraço em outra vida pode fazer toda a diferença. Você sabia disso? Eu vou contar uma experiência do que é um abraço. Isso é para a glória de Deus, mas eu gosto de contar experiências minhas. Contar a experiência dos outros é maravilhoso, mas é bom quando você conta a sua, que você passou. E é maravilhoso ter experiência com Deus. Nós estávamos em um culto ar livre aqui em Serrana, Praça do Cruzeiro. Uma tarde nós fazíamos 4 cultos relâmpago em uma tarde. Nós fazíamos um culto rápido,